Tribunal do Júri condena acusados da morte do corretor Wellington Freitas, Rogério Muniz, autor do crime, e Rogério Teles, intermediador. Eles foram julgados até a madrugada de hoje. Daqui a pouco tem os detalhes sobre a condenação dos dois acusados. Cairo Tobias. Rogério Muniz, autor do homicídio, foi acusado e sentenciado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, enquanto Rogério Teles, autor de ser o intermediário facilitador do crime, foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão, também em regime fechado. Além da sentença, foi definido também uma indenização para a família e daqui a pouco trazemos mais detalhes. Daqui a pouco o Cairo vai trazer todas as informações desse julgamento que durou até a madrugada de hoje. Já já a gente mostra os detalhes para você aqui no Band Cidade. Corpo de Bombeiros Militar alerta a população sobre um novo golpe na praça. Eles envolvem aí falsos e-mails de avisos de vistoria. Daqui a pouco nós vamos mostrar como funciona o esquema e de que forma que você pode evitar de cair neste golpe. Daqui a pouco os detalhes aqui no Band Cidade. Acidente na GO 164 em Quirinópolis leva jovem de 22 anos a óbito. 2 veículos se chocaram frontalmente e o jovem natural de Padre Bernardo infelizmente morreu no acidente. Daqui a pouco a gente fala sobre essa rodovia que também se junta aí a 452 e a GO 174 como as rodovias da morte aqui no sudoeste goiano. Hoje também é dia do quadro Olho no Olho. Vamos receber o secretário de Esportes, Fernando Pazotti, e o presidente da Federação de Motociclismo em Goiás, Wesley Rodrigues Magalhães. Eles serão os nossos convidados para falar sobre um evento que acontece nesse final de semana aqui em Rio Verde. Além desses, teremos vários outros destaques, a sua informação, a sua participação no 9956-1013 e muito mais. Senta aí no seu sofá e se prepara. A edição 94 do Band Cidade Interior já está olho no olho na sua TV. Sou eu com você até as 2h30 da tarde, na tela da Band, a sua TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos com muita informação e com a sua participação também liberada a partir de agora. O WhatsApp tá aí na tela, 9956-1013. Manda sua mensagem, opinião, sugestão de pauta, reclamação. É tudo pra você, por você e com você. Então participa com a gente. Aqui é você na Band. Manda o WhatsApp aí que o WhatsApp já tá liberado pra você participar com a gente até as 2h30 da tarde. Ontem nós acompanhamos na íntegra o júri popular de Rogério Teles e Rogério Muniz. Até então, acusados de estarem envolvidos no homicídio do corretor de imóveis Eltinho, Wellington Freitas. O júri estendeu por toda a quarta-feira e por volta das 2 da manhã desta quinta-feira, o juiz, Dr. Cláudio Roberto Costa dos Santos Silva, decretou a sentença dos dois. Vem cá e fecha comigo, deixa eu chamar o Cairo Tobias, que esteve por lá ontem acompanhando esse júri e traz mais detalhes pra gente a partir de agora. Qual foi a decisão final, hein, Cairo? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde para você que acompanha o Band Cidade Interior nesta quinta-feira, né? Foram mais de 17 horas de júri popular no Fórum Ricardo Campos aqui em Rio Verde, né? Essas 17 horas foram suficientes, né, para definir então aí a sentença dos dois acusados, né, e agora condenados pelo crime contra o corretor de imóveis Wellington Luiz Ferreira Freitas, né, conhecido também como Eltinho. O júri de ontem contou com a presença de amigos e familiares, né, que acompanharam desde o início, desde as 9 horas, 10 horas da manhã de ontem, né, esse júri. E ontem à tarde, após o Band Cidade Interior, a nossa equipe voltou ao Fórum Ricardo Campos, onde nós acompanhamos na íntegra todo o júri, né, definindo então aí sobre a sentença desses dois acusados. Como eu disse no início, né, o Rogério Muniz, ele foi acusado e sentenciado como autor do homicídio, ou seja, foi ele quem cometeu o crime contra o corretor de imóveis, né? Inclusive, no júri dele de ontem, ele contou com riqueza de detalhes como que tudo aconteceu. Desde o primeiro contato, né, dos envolvidos até ali a materialização do crime, até o momento em que ele incendiou o carro e o corpo do corretor de imóveis. Ontem também no júri, né, nós estivemos presentes, como eu disse, e nós conversamos com o jornalista Leonardo Freitas, que é filho da vítima, né?
Leonardo contou para nós o que o pai dele significava para ele, né? O que o Eltinho era para o Leonardo Freitas. Foi uma entrevista emocionante e nós vamos conferir agora o que disse o jornalista Leonardo Freitas. Meu pai era um homem que para nós representava sinônimo de garra, determinação e vitória. Não é porque a pessoa morre que você, a partir daí, tem que colocar essa pessoa como sendo um santo, até porque santo só Deus. Mas uma pessoa que chegou em Rio Verde há mais ou menos 30 anos, um pouco mais, e chegou aqui sem nada, chegou sem dinheiro, sem carro, sem casa para morar. E foi aquela pessoa que veio e acreditava muito no potencial de Rio Verde na área que ele atuava, que era de corretor de imóveis, né, de imóveis rurais. E ele sempre se estabeleceu, né, acreditava muito nisso e se estabeleceu nisso e morreu fazendo isso, acreditando que estava indo mostrar a propriedade dele para um possível comprador e aconteceu tudo isso. Então, ele é aquela pessoa que veio sem nada, né, como diz a Bíblia, do pó viestes e do pó retornareis. Então, foi bem isso, foi uma pessoa que chegou aqui sem nada, conquistou tudo que conquistou com muito trabalho, muita honestidade e era uma pessoa muito amiga de todo mundo, né, que eu conhecia. Então tá aí, né? Toda a emoção de Leonardo ao relembrar do pai. São mais de 2 anos, né, desde o crime. O crime aconteceu no dia 20 de junho de 2022. E ontem o Leonardo, então, se emocionando ao relembrar do pai, ao relembrar a trajetória de Eltinho, né? Desde quando chegou aqui na cidade até o dia do crime em que ele foi morto, né? Acreditando estar ali realizando o seu trabalho, ou seja, caiu nesta emboscada dos envolvidos. Outro ponto também que chamou a atenção do Leonardo, né, foi a fala sobre a esperança por justiça. Leonardo também disse que espera, né, que vai chegar o momento em que o mandante do crime também passará pelo júri ali popular. Confira. Crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa ser feito. Então, a gente quando chega nessa etapa aqui de um júri, de ter que passar por tudo de novo, é como se você estivesse vivendo aquele dia do luto. Mas você chega aqui sabendo que há esperança, que ainda há uma luz no final do túnel. Por mais que tudo seja tão sombrio, tão complicado, mas você sabe que ainda existe uma luz, ainda existe uma esperança. E a gente sabe que Deus é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Então a gente acredita nisso, primeiramente na justiça de Deus, depois na justiça dos homens. E vale a pena acreditar na justiça. Às vezes você acha que não, mas nós estamos vivendo isso na prática, né? A justiça se cumprindo na nossa vida e na vida daqueles que cometeram esse crime. Tá então, né, a fala do jornalista, desejar nosso sentimento, a nossa força a toda a família que passou por ontem, então, por este momento, né, de ter aí que reviver todo este luto, né, toda essa dor, como mencionou aí o Leonardo, e a fala dele muito consciente, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam ser feitos. E aí, após o júri ontem, né, foi ouvido ali os advogados de defesa dos dois, foram ouvidos também os dois, no momento acusados, né, e agora sentenciados, e após as 17 horas ali de júri, os jurados votaram, né, e aí ajudaram na decisão do juiz responsável pelo caso, Dr. Cláudio. Ele então sentenciou, né, os jurados, no momento que ele abre, eram 7 jurados, ele abriu 4 votos, né, e ali que era mais da metade dos votos ali no momento. Os 4 que ele abriu eram favoráveis, então o júri terminou em 4-0 em relação a serem favoráveis à condenação de ambos, tanto de Rogério Muniz quanto de Rogério Teles. O Rogério Muniz, então, o autor do crime, foi sentenciado, né, a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Já o Rogério Teles, ele que foi o intermediador do crime, né, facilitou toda a emboscada, ele foi sentenciado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Além da prisão, houve também uma sentença para os dois de uma indenização no valor de R$ 250 mil à família da vítima.
vítima, sendo metade para cada um dos envolvidos, ou seja, Rogério Muniz tendo que pagar R$125 mil à família da vítima e o Rogério Teles também tendo que pagar os mesmos R$125 mil à família da vítima. O Renato de Souza, né, ainda vai ser está aguardando, está recorrendo da decisão do júri. Ele está recorrendo no STJ em Brasília e está aguardando então a decisão para saber se será submetido ou não ao júri popular. Enquanto isso, ele segue em prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele está em prisão domiciliar após a defesa pedir ali para que ele saísse da prisão e fosse para a prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Ele então segue na prisão domiciliar e monitorado por tornozeleira eletrônica. Até o momento, essas são as informações. Nós seguiremos acompanhando todo o desenrolar do caso. Novamente, volto aí a desejar forças à família e também ao nosso colega Leonardo Freitas, né, e a todos os envolvidos, familiares e amigos, que possam ter forças para enfrentar esse momento de dor. Rômulo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Caio. Fecha aqui comigo, por favor, aqui na 1. Fecha aqui comigo. Fecha em mim aqui, por favor, na câmera 1, para que eu possa falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós vamos até continuar falando sobre ele, enquanto o Dr. Ari se posiciona aqui à minha esquerda. É um caso muito emblemático e que envolve toda a sociedade, toda a população. Nós estamos acompanhando esse caso, não é de hoje. É um caso que a gente está acompanhando já desde quando ele aconteceu. Os desdobramentos, as situações envolvendo este caso e principalmente essa questão envolvendo aí os julgamentos, que era tão esperado. Já passamos por 2 julgamentos. E agora a expectativa para o terceiro julgamento, que é do acusado de ser o mandante deste crime. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a partir de agora aqui no nosso estúdio, pode abrir comigo agora sim na 1, para a gente falar com o Dr. Arício Vieira, que é o advogado de defesa da família do Eltinho e que estava acompanhando aí esse julgamento que aconteceu ontem aqui em Rio Verde. Doutor, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado pela participação, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rômulo, boa tarde os telespectadores da TV Sucesso. Doutor, um julgamento aí que foi o dia todo, passou até a madrugada de hoje e ao final aí 24 anos, pouco mais de 24 anos para cada um dos acusados. A defesa entende que foi uma condenação válida diante do crime que foi cometido? Vamos lá. Merece algumas considerações, né? Após 16 horas de julgamento, né? Foi um dia exaustivo, cansativo. Nós terminamos a sessão por volta das 2 horas da manhã e acompanhando a família, né, do seu Eltinho nessa missão de que a justiça viesse a ser feita, né, pela perda tão brutal, covarde e violenta de um ente tão querido. E nós acompanhamos desde quando houve a prisão dos executores, do mandante, esse dia tão esperado que é o dia da sessão e julgamento lá no tribunal do júri. Independente da decisão, da quantidade de pena que fosse dada ontem pelo magistrado que presidiu a sessão, não traria o seu Eltinho de volta. Mas um consolo que traz à família é saber que a justiça, né, que o Poder Judiciário deu uma resposta à família e à sociedade, aos malfeitores desse caso tão brutal que comoveu a sociedade rioverdense em todo o estado. Como você falou, houve a condenação, né, a pena foi aplicada. Ontem, o julgamento, foram julgados os 2 executores, o Rogério Teles e o Rogério Muniz, que esse processo ele iniciou, haviam três acusados no mesmo processo, o Rogério Teles, o Rogério Muniz como executores e o Renato Souza, que foi denunciado e pronunciado como mandante desse crime, que mediante uma promessa de recompensa no valor de R$150 mil ao Rogério Teles. Houve o desmembramento, separaram-se os processos, porque houveram recursos para o Tribunal de Justiça e dos recursos, Rogério Teles e Rogério Muniz foram julgados improcedentes os recursos e veio o processo para julgamento, enquanto que a defesa do Renato Souza maneja um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o STJ, que está aguardando essa decisão para verificar se vai haver júri ou não. Nós, advogados da família do seu Eltinho, acreditamos, confiamos na justiça que ele também
vai vir para o júri popular. E esse júri deve acontecer aqui em Rio Verde, doutor? Aqui em Rio Verde. O processo está em Brasília, porque está em grau de recurso, né, para as instâncias superiores. Sim. E uma vez esgotado essa possibilidade de recurso, quando a sentença intermediária, que é a sentença de pronúncia, se confirmar, transitar em julgado, aí volta para Rio Verde para fazer o júri popular dele aqui na comarca de Rio Verde. O mandante iria passar por uma avaliação médica, né, nesse mês de agosto. Foi feita essa avaliação? Sim, ele está em prisão domiciliar desde, salvo engano, dia 19 ou 20 de dezembro do ano passado, para uma cirurgia uma cirurgia no ombro, que ele teve uma queda na casa de prisão provisória e foi submetido à necessidade de submeter uma cirurgia, e ele conseguiu no STJ em Brasília, um habeas corpus, que converteu a prisão preventiva na casa de prisão provisória, converteu-se por um determinado período, até que termine o tratamento, em prisão domiciliar. Deixar bem claro que ele continua preso, ele ainda está preso. A diferença é que ele está preso domiciliar para a questão de tratamento de saúde. Não pode sair de casa em hipótese alguma. Não pode, ele só sai de casa para tratamento médico com um pedido prévio, autorização judicial, e ele está com tornozeleira eletrônica, ele é eletronicamente acompanhado, né, melhor dizendo, um monitoramento 24 horas de todos os locais onde ele circula. Ele limitou-se, salvo engano, na decisão a 50 metros do raio de locomoção dele, que é praticamente dentro da residência. E no dia 12, que foi na segunda-feira passada, nós, como assistente de acusação, nós pleiteamos, né, um pedido no sentido de que ele fosse submetido a uma perícia médica oficial, porque a decisão do STJ em Brasília, que concedeu para ele o tratamento domiciliar de saúde, foi baseada em laudos emitidos pelos profissionais médicos dele, os médicos particulares. Contratado por ele mesmo. Contratados por ele mesmo. E nós pedimos que ele fosse submetido a uma perícia médica oficial, que foi feita lá no Tribunal de Justiça, são os médicos oficiais do Poder Judiciário, para realmente verificar se tem essa necessidade dele continuar com o tratamento domiciliar, que nós esperamos que ele volte lá para a casa de prisão provisória, que é de onde ele deve estar. Quando sai o resultado dessa avaliação, doutor? Tem previsão? 30 dias. Prazo de 30 dias. 30 dias. A contar de segunda-feira. A contar de segunda-feira, geralmente nessas perícias, o tribunal pede um prazo aí de 30 dias. E nós estamos esperando o resultado dessa perícia para ver quais são os passos seguintes que vai ter em relação a essa prisão domiciliar. Em relação à definição se vai a júri ou não, o senhor acredita que ainda esse ano saia? É um pouco difícil prever, porque ele entra, quando chega no STJ esses recursos, ou em qualquer outros tribunais de instâncias superiores, ele tem uma fila a ser seguida, né? Que é enorme. É enorme. Lembrando que o processo, quando se trata de acusado preso, tem preferência de julgamento, que é o caso do Renato Souza. Ele está preso, né? Ele está preso, então nós acreditamos que seja o mais rápido possível. Por mais que ele esteja em casa, ele é considerado um preso, só que domiciliar. É um preso domiciliar, que vai durar essa prisão domiciliar, na própria decisão do STJ, ela dura enquanto tiver necessidade do tratamento de saúde dele. Uma vez encerrando, ele volta para casa de prisão provisória. Ou seja, legalmente ele continua preso. Ô, doutor, eu fui questionado por telespectadores ontem, e aí até aproveitando que o senhor está aqui para tirar esse questionamento, né? Que em relação à indenização. Algumas pessoas perguntaram se o valor que ele tinha para receber a vítima, o senhor Wellington Freitas, de cerca de 20 milhões de reais, se esse valor seria pago de indenização à família. Ontem a gente viu que, aliás hoje, né, durante a madrugada, que os dois acusados que já foram julgados foram condenados ali a uma indenização de 250 mil. Essa multa, primeiramente, é dividida entre os dois, e essa outra questão envolvendo o valor que tinha o Wellington Freitas a receber, como que fica dentro desse julgamento? Primeiramente, o valor da corretagem que o seu Wellington tinha para receber é objeto de uma ação civil aqui na comarca de Rio Verde. É a parte. Onde os herdeiros, né, a Meire e os herdeiros, entraram com ação judicial cobrando esse valor. O seu Wellington entrou com essa ação, ainda vivo, obviamente, entrou com a ação. Depois, com o falecimento dele, a Meira, que é a esposa, e os herdeiros, que são os filhos, habilitaram nesse processo para dar sequência a essa ação. Ela continua. Porque com o falecimento dele, o direito de recebimento vai para a família, né? Então essa ação continua na área civil aqui na comarca de Rio Verde, que é um processo que está tramitando.
E, de acordo com o Código de Processo Penal, quando o juiz profere a sentença, e essa sentença sendo uma sentença condenatória, o próprio Código de Processo Penal diz que o juiz, se ele tiver parâmetros suficientes, ele pode arbitrar ali um valor de reparação de dano à vítima. E ontem, quando o doutor Cláudio profere a sentença, ele arbitra essa indenização no valor de 250 mil reais. Deixar bem claro que essa indenização, como forma de reparação do dano imediato lá na área penal, com a sentença que foi dada ontem, não inibe a família, os herdeiros, de entrarem com outra ação na área civil para, entendendo que esse valor não é suficiente para a reparação do dano, entrar com outra ação para exigir valores maiores dos autores, dos executores do seu Eltinho. E uma pergunta que muitos fizeram, né, 250 mil, quem deve fazer esse pagamento? Obviamente os condenados, né? Metade? Como metade. Como foram 2 condenados, seria 125 mil. E existe um prazo para eles pagarem? Ou não? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Rômulo, é importante dizer e informar aqui aos telespectadores que da decisão de ontem, que os jurados condenaram os acusados, vamos falar daqui a pouco, cabe recurso ainda. Tanto nós, como assistente de acusação, quanto o promotor de justiça, quanto os advogados dos acusados, podem recorrer dessa decisão. Da parte da defesa? Da parte da defesa da família do seu Wellington, juntamente com o Ministério Público, nossa parte não haverá recurso. Sim. Ontem até conversei com o doutor Paulo Brondi, porque nós entendemos que a condenação, a resposta dos jurados em condená-los foi feita a justiça, foi dentro das provas que nós temos nos autos, que foram amplamente discutidas ontem lá nessa sessão do Tribunal do Júri, e o tanto da pena aplicada, né, que a pena, lembrando que eles estavam incorrendo a uma pena de 12 a 30 anos. E o doutor Cláudio, né, o magistrado ontem, ele fixou a pena em 24 anos. Tecnicamente, a ser fixada essa pena, o juiz tem parâmetros de 12 a 30, há um dispositivo no Código Penal em que vai lineando, onde o juiz vai dando ali cada um dos seus parâmetros para fixar a pena. E quando ele usa ali os dispositivos legais, nós percebemos que ele usou corretamente os dispositivos legais, aplicando a pena de 24 anos. Desses 24 anos, doutor, em regime fechado, quanto tempo que obrigatoriamente eles vão ter que cumprir de qualquer forma? Obrigatoriamente, de acordo com a lei penal, de acordo com o Código de Processo Penal, eles vão cumprir essa pena em regime inicialmente fechado, e eles têm direito à chamada progressão de regime, né, que é sair de um regime mais rigoroso para um regime mais brando. Eles vão ficar no regime fechado, cumpre um determinado tempo, depois vai para o regime semiaberto. Pelo menos 8 anos? Pelo menos um terço? 2/5. 2/5. Vai cumprir 2/5 da pena de 24 anos. Obrigatoriamente. Não há como sair do regime fechado para o regime semiaberto, senão após cumprir os 2/5. Daria 9 anos, mais ou menos. Por que 2/5? Porque a pena trata-se de um crime hediondo. Se não fosse hediondo, seria apenas 1/6 da pena. E o que torna esse crime hediondo? A Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, diz que é hediondo o homicídio qualificado. E nesse caso, ontem a condenação foi por homicídio qualificado. Triplamente qualificado para o Rogério Muniz e duplamente qualificado para o acusado Rogério Teles. Então é a natureza, o caráter hediondo, então vai ter que cumprir 2/5 da pena em regime fechado. Certinho. Doutor, eu sei que você não vai abordar detalhadamente sobre esses assuntos, mas ontem tivemos algumas novidades no julgamento, algumas questões que foram colocadas lá. Essas questões que foram colocadas lá, qual a gente não precisa expressar como o senhor preferiu, podem mudar em relação a esses julgamentos e ao próximo que deve acontecer do mandante? Não, em relação a esse julgamento, nós vamos esperar para ver se vai haver recurso por parte da defesa dos acusados. Como nós estávamos falando, eles podem recorrer ao Tribunal de Justiça de Goiás. Eles podem recorrer com vários fundamentos. Eles podem recorrer pedindo a diminuição da pena que foi aplicada,
podem alegar algum tipo de nulidade que houve posteriormente à sentença de pronúncia, pedindo para cancelar o júri de ontem e os réus serem submetidos ao novo julgamento, ou alegar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e pedir que eles sejam submetidos ao novo júri. Nós vamos aguardar essa posição também. E alguns desdobramentos que houveram lá serão comunicados à autoridade policial para ver se há necessidade de instaurar mais algum procedimento em relação a algumas questões que surgiram ontem em plenário do júri. Mas não muda nada em relação aos 3 que já estão sendo acusados? Não muda nada, não muda nada. Doutor, muito obrigado pela participação aqui, parabéns pelo trabalho mais uma vez. A gente manda também aqui as nossas forças e sentimentos aí a toda a família que com certeza a partir desse julgamento vive novamente, como disse o Leonardo Freitas na entrevista, vive novamente o luto, né? Que Deus possa confortar o coração de todos e que mais uma vez a gente possa ver aí realmente a justiça sendo comprovada, feita e sendo eficaz para que as pessoas possam entender que no nosso país existe sim uma justiça capaz de dar punibilidade àqueles que pensam que podem infringir a lei. Parabéns aí a todos que participaram do Tribunal do Júri. Parabéns, doutor Arício. Importante, Romulo, só para finalizar, daqui uma fala importante em relação, primeiramente, à investigação. A Polícia Civil de Rio Verde, a Polícia Militar de Rio Verde, a Polícia Militar de Iporá, os agentes da segurança pública foram fantásticos. Logo que tomaram conhecimento, foram tomando todas as providências, buscando as provas serem trazidas ali para dentro do inquérito policial através do grupo de investigação de homicídio de IH, doutor Adelso Candeu, que inclusive foi até criticado em vários pontos, mas ontem mostramos que aquilo que ele fez foi totalmente correto. Doutor Danilo Fabiano, nosso delegado regional, e o doutor Paulo Bronde, promotor de justiça, impecável, o tempo inteiro acompanhando tudo, dando a resposta ali à família, buscando sempre a efetivação da justiça, e ao magistrado, o doutor Cláudio, que ontem presidiu a sessão de forma brilhante, de forma magnífica, mantendo a ordem, mantendo tudo ali muito bem organizado, muito bem concatenado os atos processuais. Isso é importante, trazer essa informação. E de forma especial aos jurados, que ontem cumpriram um dever constitucional, entendendo a dor da família, entendendo as provas que foram trazidas ali para dentro do processo, e nós, como representantes da família, entendemos que a justiça foi feita e que vamos aguardar agora os próximos passos na outra ação penal. Tá certo. Obrigado, doutor. Abraço. Obrigado, doutor Arício, com a gente aqui no Band Cidade. E você que está aí em casa acompanhando a gente, nós vamos seguir acompanhando este caso, que ainda tem vários desdobramentos, né? Algumas situações foram levantadas ontem durante o julgamento, que vão ser com certeza averiguadas até mesmo pela polícia, e provavelmente possamos ter aí novidades também, alguns acréscimos neste caso, envolvendo aí a morte do corretor Wellington Freitas. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no Band Cidade. O WhatsApp está liberado para você mandar sua mensagem, 9956-1013. Manda sua participação para a gente. Sempre bom ter você aqui na tela da Band, sempre bom você mandando a sua mensagem e mandando o seu WhatsApp, tá bom? Estou esperando a sua mensagem aqui na tela do WhatsApp da Band Cidade. Tá tudo liberado para você participar e opinar com a gente também. Hora de ir lá para Kelma Cred. Quem aí que não passou por um aperto na vida ou esteja passando? É parte da nossa vida, é parte da nossa rotina. Mas bora sair desse aperto? Vamos sair? Então vem comigo que eu vou te ajudar. A Kelma Cred, Olé Correspondente, vai trazer para você muita coisa boa. Não feche as portas para a oportunidade que você está tendo aí. A oportunidade de você poder sair do vermelho. Preste atenção, o WhatsApp que está aí na tela e o endereço que está aí é o WhatsApp e o endereço que vão te ajudar a sair desse aperto. Vai lá na Kelma Cred Olé Correspondente, faça a simulação aí do seu empréstimo consignado. Você que é aposentado, você que é pensionista, servidor do INSS, servidor público municipal, servidor público federal, você que é servidor público estadual, podem fazer aí empréstimo consignado na Kelma Cred Olé Correspondente. Ah, Romulo, meu sonho é ter uma casa própria. O crédito imobiliário que você procura e precisa tem na Kelma Cred. A Kelma consegue esse crédito para você realizar o seu sonho e sair do aluguel tendo a sua casa própria. Acredite, a oportunidade está aí. Kelma Cred Olé Correspondente. Telefone e endereço estão aqui na tela. Não perde tempo não, já liga agora. Liga agora. Manda o WhatsApp, faz a simulação. 3612-0238. 3612-0238. É o telefone e é o WhatsApp para você mandar mensagem ou para ligar.
Se quiser ir lá na Kelma, tem aí o endereço Avenida Presidente Vargas, no Jardim Goiás. O que eu posso dizer para você é que a Kelma Cred está há quase 15 anos no mercado, é credibilidade, é seriedade, é correspondente direto dos bancos. Vem para a Kelma Cred, olé, correspondente. O Corpo de Bombeiros de Goiás alerta a população sobre um novo golpe na praça que envolve falsos e-mails de avisos de vistoria. O repórter Paulo Vitor Fagundes é quem vai trazer os detalhes pra gente. Vem cá para o Paulo Vitor trazer essas orientações e quais são as dicas do Corpo de Bombeiros sobre mais um golpe. Até o Corpo de Bombeiros, Paulo, entrou na onda dos golpes virtuais. Boa tarde. Pois é, viu, Rômulo? Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Band Cidade Interior. Exatamente isso, viu, Rômulo? Inclusive, o Corpo de Bombeiros informa que eles não fazem ali solicitações de inspeções em locais de comércios ou até mesmo em residências por WhatsApp ou até mesmo por e-mail, viu? Essas inspeções são feitas apenas presencialmente, sem nenhum tipo de aviso prévio, viu? E é justamente isso que esses criminosos têm feito há bastante tempo através das redes sociais. Eles mandam e-mail, né, pedindo ali autorização para entrarem na casa de pessoas para fazer aquela vistoria, aquela inspeção de segurança, mas para isso pedem ali dados pessoais, como por exemplo CPF, nome completo, endereço e até mesmo dados bancários, viu? O Corpo de Bombeiros ressalta que isso não pode ser feito, inclusive há uma lei que diz que apenas o Corpo de Bombeiros é quem pode entrar em residências ali, seja em locais de comércios ou então locais residenciais, viu? Inclusive, a corporação pede para que a partir do momento que a pessoa receber algum tipo de e-mail dessa natureza, dizendo de alguém se passando por um oficial ou por alguém da equipe do Corpo de Bombeiros, que imediatamente desconsidere essa mensagem e que entre em contato no telefone do Corpo de Bombeiros, lá que é o do Estado, né, que é o 62-3286-1500. Esse telefone também pode ser utilizado aí em casos de dúvida, caso alguém fique com alguma dúvida sobre como proceder em caso dessas mensagens. O telefone para contato, repetindo, é o 62-3286-1500, viu? Ou seja, mais uma vez para você aí de casa, sempre bom nós lembrarmos que o Corpo de Bombeiros ressalta que qualquer trabalho dessa natureza e de inspeção em residências ou em comércios é feito única e exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros, sem nenhum tipo de aviso prévio, em qualquer tipo de mensagem recebido pelo WhatsApp, por e-mail ou por qualquer outra rede social. O ideal é desconsiderar qualquer tipo de mensagem deste tipo, viu? Para evitar qualquer ali a natureza de uma pessoa ser prejudicada por um criminoso se passando pelo Corpo de Bombeiros, viu? Ou seja, Rômulo, até mesmo no Corpo de Bombeiros, existem pessoas se passando até mesmo por equipes do Corpo de Bombeiros para aplicar golpes nas pessoas hoje em dia, viu? Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Infelizmente tem mais lugar, né, Paulo Vitor? Estão pensando de todas as formas, de um jeito de enganar as pessoas, de retirar algum dinheiro, de colher dados, colher informações. Então, muito atento aí. O Corpo de Bombeiros não manda e-mail, não manda mensagem falando de vistoria. Então, fique atento para você não cair neste golpe. Todo dia nós estamos trazendo aqui no Band Cidade a agenda de cada candidato à Prefeitura de Rio Verde. E hoje não será diferente. Vamos trazer a partir de agora no quadro Eleições 2024. Vamos acompanhar o que fizeram, o que vão fazer cada um deles hoje aqui em Rio Verde. Começando aqui pelo Lissauer Vieira. Visita uma empresa às 8h30 da manhã. Visitou uma empresa às 8h30 da manhã. Concedeu entrevista para um veículo de comunicação às 10h30 da manhã. Participou de um terço na zona rural às 11h30 da manhã. E agora visita uma empresa às 2 horas da tarde. Café da tarde com pastores às 3 horas da tarde. Na sequência aqui da agenda, Lissauer visita uma empresa às 6h30 da noite, às 7h30 da noite tem reunião com lideranças e visita a Igreja Assembleia de Deus Casa da Fé às 8h30 da noite. Essa agenda de Lissauer Vieira do PL. O Wellington Carrijo, do MDB, concedeu entrevista para um veículo de comunicação às 8h30 da manhã, participou de um terço na zona rural às 11 horas, visita uma empresa às 4 horas da tarde e reunião com o pré-candidato a vereador Baixinho do Forró às 7h30 da noite. Reunião com Pedro Cunha e Thiago às 8h30 da noite. Essa é a agenda de Wellington Carrijo. Na sequência,
Oswaldo Fonseca, a agenda do pré-candidato, mais uma vez, né, pelo terceiro dia consecutivo, não foi enviada até o horário estipulado. Volta para mim aqui até para esclarecer isso, porque ontem fui abordado aqui no centro da cidade e o telespectador me perguntando por que não apresentávamos a agenda do pré-candidato Oswaldo Fonseca do Republicanos. Acontece que o pré-candidato e a sua assessoria não enviaram para a gente a agenda em nenhum dos dias. Nós abrimos espaço para todos eles, porém, eles não nos enviaram a agenda em nenhum dos dias. Por isso que não temos a agenda do pré-candidato. Na sequência, Carlos Cabral, PSB, caminhada no setor Pausanes hoje pela manhã às 8h30. Às 10 horas fez reunião com apoiadores da Vila Borges. Agora ao meio-dia está fazendo visitas, né, provavelmente ainda em assentamentos. E às 5 da tarde faz visitas em Oroana, distrito de Oroana, distrito aqui de Rio Verde. Essa é a agenda do pré-candidato Carlos Cabral do PSB. Nós temos também a agenda de Daniel Câmara do Novo, que às 9 horas da manhã fez uma reunião. Agora ao meio-dia almoçou no bairro Veneza. 1h30 da tarde visita uma empresa. Visita comércios do Dona Gessina às 3 horas da tarde. E visita o Parque Dona Gessina às 18 horas. Essa é a agenda de Daniel Câmara do Novo. Tá, então, a agenda dos 5 pré-candidatos. A partir de amanhã já vamos considerar todos candidatos para a disputa do pleito eleitoral aqui em Rio Verde, eleições do dia 6 de outubro. A TV Sucesso Band irá realizar o debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Verde, com um novo dia e novo horário, em horário nobre. O nosso debate será no dia 11 de setembro, na abertura da Sudoespo 2024, no Teatro Lauro Martins, às 10h30 da noite. Vai ser um debate transmitido para todo o estado de Goiás, através da TV Sucesso Band, inclusive para a capital e região metropolitana. Então, debate entre candidatos à Prefeitura de Rio Verde, dia 11 de setembro, ao vivo, a partir das 10h30 da noite, aqui na tela da TV Sucesso, a sua Band em Goiás. As emissoras e veículos de comunicação de Rio Verde que desejam retransmitir o nosso debate também terão essa liberação após fazer o requerimento oficial à emissora. E nós vamos estar também trazendo para você através das redes sociais, no canal do YouTube TV Sucesso Band e no site gsnoticias.net.br. O canal especialista em cobertura de eleições, dando espaço para a democracia. TV Sucesso, a sua Band em Goiás, a Band nas eleições 2024. Uma hora e 8 minutos, ao vivo com o Band Cidade, até 2h30 você comigo na tela da Band. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos por um intervalo rapidinho e depois do intervalo a gente volta. Ainda hoje tem o quadro Balcão de Empregos. Tem muita oportunidade no mercado de trabalho. Quer trabalhar? Tá determinado? Tá com vontade? Tá? Como se diz, tá com sangue no olho? Então preste atenção que daqui a pouco tem vagas no mercado de trabalho. Já tem entrevista no quadro Olho no Olho com o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Fernando Pazotti, e também com o presidente da Federação Goiana de Motociclismo, o Wesley Rodrigues Magalhães. Vamos falar sobre o evento Primeira Copa Goiás de Motocross, que vai acontecer no final de semana aqui em Rio Verde. Já a gente fala sobre isso e muito mais ao vivo aqui na tela da Band. Ô criatura, sai daí não, que a gente volta daqui a pouco, olho no olho, esperando por você. Até já!